guardar, quem está chegando agora, guardar com carinho aqueles temas lá. E hoje, pessoal, eu vou começar a trabalhar nossa aula inaugural com uma sequência lógica. É um assunto que a banca gosta, é um outro tema que eu não sei se vocês estão fazendo. Os mais, sim, repito, sim, Manuel. Copia aí com carinho aí, gente. Se liga aí, professor. Sequências lógicas, né? Aquelas sequências numéricas para saber o próximo número e tal. Sequências lógicas, tá? Principalmente com números, né? Ele pode cair com letra, mas ele gosta muito com número. Vou mostrar os dois caminhos para vocês, tá? O próximo, operações com conjuntos. No teu edital ali, tá? Sequências lógicas, operação com conjuntos. E o próximo, probabilidade. Esses três são os queridinhos da banca. Beleza? Esses três a gente vai entrar com mais carinho neles, tá ok? Com mais carinho assim, vai ter muito mais atividade durante as aulas, porque além de você encontrar muita atividade, porque o que cai mais é aquele que a gente deve dizer assim, isso aí eu tento estar sempre, valeu, sempre estar estudando, beleza? E aí, gente, sequências lógicas. Se você, como eu estava começando a falar aqui, se você estuda para concurso já há algum tempo, ou não, quem estuda vai perceber, vai lembrar o que eu estou falando aqui em algum momento. Quem não estuda, só anota e se liga. Esse assunto sequência lógica, ele tem sido cada vez mais tirado em alguns concursos, somente de estaduais e federais. Não estou dizendo que em concursos de prefeituras, né, não cai, não tenham tirado. Também tem, as bancas no geral têm colocado muito pouco hoje em dia. Se eu pensar, há 5, 6 anos atrás, você tem uma imensidão de provas com raciocínio lógico, de sequências lógicas. Uma imensidão de questões. Tem diminuído bastante isso aí, tá? Por quê? Porque as bancas agregam uma sequência lógica numa aplicação de PA, progressão aritmética, ou de PG, que são sequências. Só que ela tem uma lógica especial. A gente vai ver em aula, tanto a PA como a PG, tem lógica especial. Então, essa coisa de sequências gerais, que não é uma PA, uma PG, tem que cair de uso. Mas na EDIB não, a EDIB é mostrada. Então, a EDIB gosta dessa coisa de sequências lógicas para saber o próximo número, você entender a lógica ali e matar a questão. Isso aí, como eu falei, é tema dela, que você não faça uma comparação nesse tema com outras bancas, que você vão achar muito poucas questões atuais, que diga atual de 5 anos para cá. Você vai ter mais questões mais antigas, claro que para treinar dá certo, só que vocês não têm muita no sentido de coisa, mas a EDIB tem. A EDIB sempre gostou, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar o material com vocês aqui, só dando primeiras orientações, tá? Eu gosto muito do aluno, como eu falei. A orientação do edital eu estou dando para vocês agora, mas também eu gosto de orientar meu aluno em relação como é que chama? Em relação ao processo de como estudar cada tema. Então, para mim, é muito importante que o aluno entenda, poxa, eu estou estudando esse tema aí, e o norte que o senhor me dá, né? O caminho que o senhor me dá. E aqui, galera, vocês têm aqui, como é que chama? Esse tema aí que nós conhecemos como sequência, né? IDIB Araripina. E aqui, pessoal, tá de boa aí, tá aparecendo para vocês, né? A tela para vocês aí, o tema. Vocês têm umas regrinhas. O que são as regrinhas? Eu vou até me corrigir um pouco. Não são regrinhas. São alguns caminhos que você identifica a lógica de uma sequência, seja com número ou com letras. Vamos lá. Primeiro, analise cada número, letras ou figuras, que eu vou trabalhar também algumas questões de figura, e procure ver onde há alguma repetição lógica, de alguma propriedade ou operação matemática. Então, alguma propriedade que eu digo que é operação, gente, juntando aí, se existe ali uma soma ou uma multiplicação, se existe ali uma subtração, uma divisão. E por que eu falo assim? Porque a soma e a multiplicação são operações muito entrelaçadas. A ideia de aumento, né? Crescente. A ideia de subtração de um número para outro, a ideia de divisão, é a ideia de quê? De uma operação muito parecida uma com a outra. O que é que eu vou diferenciar, professor? Quando eu achar que é uma soma ou achar que é uma multiplicação numa sequência. Aí, gente, eu vou te mostrar também através de umas dicas aí, como você diz, opa, eu acho que ali vai ter uma multiplicação, ali vai ter... Existem algumas sequências que você identifica pelo comportamento dela, tá? E aí, vamos lá. Segundo, veja se a sequência aumenta ou diminui. Isso é fato. Básico.
Se aumenta, analise se o número é variavelmente grande ou pequeno. O que seria isso, professor? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui na próprio material aqui dessa parte das dicas, tá? O exemplo que eu dou para vocês é o seguinte, ó. Se eu chegar para vocês, uma bem básica mesmo. 2, 5, 8, 11, e aí vocês estão percebendo o quê? Que vocês vão ter aqui uma lógica de quê? Que aumenta de 3 em 3, né? 2, 5, 8, 11, aumenta de 3 em 3, e o próximo seria 14, tudo bem, gente? De 2 para 5, analise sempre um número para outro. Primeiramente, quando pegar uma prova, pode ser que a lógica não seja de um número para outro, mas eu estou falando de um comportamento de DIB. Pode ser que não seja, mas a DIB gosta muito dessa coisa aqui, uma das coisas que ela gosta, né? Não é só isso. Então, do número para outro. Então, a gente sabe que aqui é 14. Curiosidade à parte, quando a gente for estudar progressão aritmética, isso aí que eu estou escrevendo é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a diferença de um para o outro, ela é sempre a mesma. Nós chamamos de razão da PA, da progressão aritmética. Mas isso é cena para os próximos capítulos da aula, tá? Então, no caso aqui, mas eu posso fazer o seguinte, ela não está curta, então você está vendo que é o quê? Você pode dizer, não, professor, é só somar mais 3 em cada um. É uma ideia de soma bem tranquila. Mas vocês podem ter uma sequência assim, ó. Por quê? É uma ideia de soma logo, professor. Gente, porque é um número próximo do outro. Não dá muito pulo. Só que você pode ter uma sequência assim, ó. 3, tá? 6, 12, olha só. Bem curtinha, mas 24, 48, 96. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui, mas podia ter outros exemplos. E assim vai, gente. Se você observar, o primeiro número e o último aqui, se eu pedisse o próximo, tal, ou próximo, ou o décimo, o nono, enfim. Observe do primeiro número, nós chamamos de primeiro termo, né? E o último, que é 96, a distância já está grande em relação ao que eu falei quase agora, no outro exemplo. Outro exemplo dá o quê? 2, 5, 8, 11, 14, tranquilo? Bem curto. Ali você vai ideia de somar. Ver a diferença de um para outro, é uma soma mais 3, mais 3, mais 3. Beleza. Mas esse aí não. Esse aí, do 3 para 96, relativamente já está distante. Aí você vai pensar numa ideia de quê? Que é um pulo alto, é uma multiplicação. Por quem? E aí você está percebendo o quê? Que do 3 para o 6, se alguém percebeu aí, ó, foi multiplicado por quanto? Por 2. Do 6 para o 12, foi multiplicado por 2. Achei a lógica, não achei? Multiplicado por 2, 2 vezes 12, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Então, se eu quiser saber o próximo, seria 96 vezes 2, concorda? Para apagar aqui o risco que eu dei. 96 vezes 2, aí você vai encontrar. Aí, para você não perder tempo, eita, eu uso o quê? Uma soma, uma subtração. O que é que eu estou achando aí na lógica? Números que as extremidades dele, o primeiro e o último, está muito oscilando, ou está muito distante, aumentando demais. É uma ideia de multiplicação, não é isso, gente? E uma ideia de multiplicação, operação inversa à divisão, né? Ah, se eu quisesse voltar, seria 6 dividido por 3, aí vai 12 por 6, né? E essa ideia de multiplicação pelo mesmo número, que é a divisão, o processo de voltar dividindo, 96 por 2 volta a ser 48, 48 por 2 volta a ser 24. Nós chamamos essa sequência especial de progressão geométrica, que está lá como progressão geométrica, que vai cair na prova também. Mas, claro, o assunto a fundo, com equações de progressão, aí outro tema. Aqui é você identificar sem forma. Tá? Mas a sequência precisa ser uma progressão aritmética ou geométrica toda vez? Não. E aí eu vou te apresentar isso aqui, ó. Ver o que acontece aqui no sentido de algumas outras sequências que vocês podem deparar, né? Essa aqui é uma, ó. Deixa eu ver. Se a sequência diminui gradativamente de um termo para outro, teste uma subtração ou divisão. É o que eu já falei, né? E o quarto, quando a sequência for letras, tem aumento a sequência do alfabeto, né? Em sua mente, procure alguma ordem que tenha formado por aquela sequência. Professor, tem o alfabeto em minha mente? Eu tenho. De boa na lagoa. Tome cuidado com uma coisa, né? Que até mesmo eu posso errar como professor. Quando você vê uma sequência de letras, eu tenho que ter um mapeamento
de uma sequência geral, que é o alfabeto. Só que o alfabeto está acostumado com o quê, gente? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, M, N, O, P, Q, e aí engoli já uma letra, concorda? E por que eu engoli uma letra? Porque quando uma banca, não importa se é IDIB ou qualquer outra banca, fala em alfabeto, de forma bem direta, alfabeto, não vá ter a dúvida que você não tenha que colocar aquele tal do KYW. O KYW tem que entrar. Quando é que eu sei, professor, que na minha lógica o KYW não vai fazer parte do meu raciocínio? A banca especifica. A banca vai dizer, sabendo que você, a lógica dessa letra aí, tal, não contando com KYW, entre aspas, vírgula. Aí, beleza, você não falar nenhuma restrição, gente. Você tem que contar o alfabeto completo. Então, A, B, C, D, F, G, H, I, J, né? K, né? L, M, N e tal, e assim flui. Beleza? Tem que colocar ele por completo na tua lógica. Então, essas são dicas para você não ter... Eita, estou com dúvida agora. Quando na sequência eu tenho que contar com essa letra para saber a próxima, conte com todas, tá? Conte com todas. E aqui, antes de você fazer alguma questão, assim, exemplos com vocês, o que é que acontece, gente? Vocês também têm uma sequência que a IDIB gosta bastante. E aí é um se ligue meu mesmo, tá? Eu não sei se eu deixei esse espaço aqui no slide. Esse material do slide aqui é o material que vocês têm, tá? Não te preocupa, tá? É o material que vocês têm aí. É o material que vocês têm em PDF. Só passei para o slide. Deixa eu beber só uma aguinha aqui e a gente vai lá falar. Vê só. Vou pegar aqui para escrever para vocês. Cadê? Aqui. Ó, gente. Tem a banca IDIB, chamar aqui, né? IDIB, né? Que é a nossa banca de estudo. Ela gosta muito de uma sequência tipo essa. Ó. A gente vai ver muito em aula. Vou dar um exemplo aqui, ó. 2, 3, 4, 6. Vamos lá. 6, 8. Deixa eu ver aqui. E assim vai. E aqui, galera, a paixão da banca é um tipo de sequência dessa. E aí eu quero que vocês vá anotando também como, de novo, um se ligue extra do professor, tá? Vou até destacar ela aqui, ó. Ama esse tipo de sequência. Não é essa sequência específica, é o tipo de sequência. O que eu vou explicar como dica a vocês aqui vai servir para qualquer sequência dessa estrutura que eu vou dar para vocês agora, tudo bem? Não é questão que tem que ser essa específica. Mas vamos lá. Como exemplo, IDIB. 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12. Vamos lá aqui, só conferindo. Ok. Gente, isso nós chamamos de sequência oscilante. Guarda aí. Vou até copiar aqui, ó, para vocês, para deixar registrado na aula gravada. O que é uma sequência oscilante, professor, pelo amor de Deus? Né? Oscilante. Já está dizendo, né? Oscila, cresce e decresce, cresce e decresce. Você dá uma sequência aí, ou até, se você pensar de um número para o outro, você vai ver que é como se ela tivesse o quê? Ela tivesse o quê? Tem hora que ela fica igual, 6 de 6 ali, tem hora que ela 2, 3, 4, 6, 6, 9, depois cai para 8, ela cresce, às vezes fica igual como está aí, depois decresce, do 8 passou para o 12, se eu analisar como uma sequência geral. Oscilante, é cara de DIB? Sim. Ela gosta? Sim. Preciso me preocupar demais. Mas se preocupar no sentido de treinar. Mas se você contar treinado, com certeza. Mas uma coisa é certa, quando vem uma sequência oscilante, dica do professor aqui. Observe a lógica dela intercalada. O que é lógica intercalada? Aquela lógica onde o quê? O número de posições ímpares, posição não é o número ser ímpar. Posição ímpar é uma lógica e o número de posição par é outra lógica. Posição, tá, gente? Exemplo, o primeiro número, posição 1, o segundo número, posição 2, então é posição par. Posição 3, posição 4. E aí, eu vou só destacar aqui, ó, de outra cor, só para vocês entenderem a minha fala,
e a gente confirmar... Oi, professor, apaguei tudo, mas peraí, calma aí. Porque eu fiz aqui de novo. Rapidinho eu continuo aqui. Então, ó, você vem aqui e faz isso aqui. Ó. De novo, vamos lá. 2, 3, 4, 6, 6, não é? E aí vocês têm 2, 4, 6, 6, 9, foi isso? 8 e 12. Funcionou? 6, isso. 3, 6, tal. Gente, observa, agora eu vou pintar, tá? Observa os termos de posição ímpar. Posição. Aqui é o primeiro número, segundo número, terceiro número. Intercalados, em outras palavras. Ela não tem uma lógica, concorda? Os termos intercalados, posição 1, 3, 5, não precisa nem decorar a posição, gente. Intercala a tua lógica. É como se eu tivesse numa sequência só duas lógicas. A primeira lógica vai ser qual? A do que está pintado aí. 2, 4, 6, 8. Opa, já matei, não matei? Aumenta de 2 em 2. Então, para eu saber o próximo número nessa pegada aqui, ó, para eu saber o próximo número depois do 12, eu vou olhar para o 12 de jeito maneira. Por quê? Porque o 12 é na outra lógica. Ó, eu vou olhar para essa, intercalando 2, 4, 6, 8, dá um pulo. O próximo aqui é 10, né, gente? Aí são sequências que estão o quê, galera? Nessa parte aqui. Mas se eu quisesse o outro número, aí você vai olhar o quê, gente? A sequência de posição par. O que é sequência de posição par, professor? Posição, gente. Posição 2, posição 4. Posição ele está fixado, né? 2, 4, intercala de novo. Ó. De verde agora. 3, passou para 6, passou para 9, está aumentando de quanto em quanto? 3 em 3. 12, 9 para 12, 3, né, gente? E o próximo? Aí sim, o próximo, a gente vai o quê? A gente vai pensar no pulo. O pulo que eu falei para vocês, né? O próximo, professor, tem que pensar no 12. Mas a sequência do 12, que está de verde, aumenta de 3 em 3. Depois de 12 aqui é em 15. E aí, professor, qual vai ser a pergunta dele? Gente, aleatória, né? Aqui eu tenho quantos termos até agora? 1, 2, 3. Aí você conta no geral. Termos você conta no geral para a pergunta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O 15 é o décimo da sequência total. E é assim que você tem que analisar pela pergunta. Você diz assim, qual o décimo termo? Na sequência total, 15. Qual o nono termo? Na sequência total, 10, né? Número 10. Mas você saber cada passo, cada número de um para outro, quando você perceber que a sequência ela oscila, ela aumentou, depois diminuiu, aumentou, saiba que você tem que fazer uma separação, e a IDB gosta bastante, como assim eu falei, tá? Então, no caso, chamamos de sequência oscilante, né? Tranquilo aí? Sequência oscilante. E aí, galera, eu começo com vocês com alguns exemplos, né? Exemplo de questões de concurso, tá? E vocês vão ter também, vocês observaram o material, vocês têm uma seção IDIB, tá? Aqui, as primeiras sequências são de bancas semelhantes a ela. IBFC, a OCP, nesse tipo de tema é muito parecida com a IDIB. E depois você tem questões só da IDIB, tá? Mas nunca se esqueça da minha fala no início da aula. Questões da IDIB de sequência, eu vou trazer muito, muito mais do que vocês têm aí. Vai ter mais questões aí. E mesmo quem esteja vendo um outro tema, um outro assunto, vocês continuarão vendo questões também, mandando para vocês, seja grupo, seja zap, questão da IDIB, tranquilo? Então é nessa pegada aí que vocês vão perceber o que acontece. Então vamos lá. Feita essa parada aí, gente, essa sequência aí que vocês estão vendo aí, se as letras da sequência ACFJ, né, estão descritas através de raciocínio lógico, então, considerando as 26 letras do alfabeto, ele até avisou a você, viu? Completo. A próxima letra da sequência deve ser qual? Gente, eu sempre digo ao meu aluno, faz como parâmetro o alfabeto. Esquece aquela sequência por enquanto. A, B, C, não é isso? D. Eita, que tá quente aqui hoje, Petrolina, viu? O ventilador ligado na cara, mas
É assim mesmo. Não é isso, gente? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, né? Se eu não me engano, é o K aqui, né? L, M, N, O, P, Q. Acho que aqui já dá certo. Beleza. Por que eu faço isso? Para você ter a ideia do parâmetro que eu vou dar. Quais são as letras que ele já tem, ó? Quais são as letras que ele já tem? Olha elas aqui. A, C, F, J. Então, com o alfabeto que você montou ali, não todo, mas se precisar, você continuava, tá? Começa a marcar, circular na prova, o quê? Quais são as que ele já tem? C, F, de boa? A, desculpa, A, C, F, J. Pronto. A partir da marcação circular, pintar, o que você fizer aí quando estiver estudando em casa, o que é que vai acontecer? Você vai ver o comportamento, um pouco pelo que eu dei em números. Qual o comportamento de A para C? Qual o comportamento de C para F? E de F para J? Por que eu estou falando isso? Você vai ver o comportamento de acordo com a letra que foi dada no texto. Foi dada no texto. Então, vamos lá. Qual o comportamento, gente? Se você olhar esse comportamento, vocês vão ter o quê? De A para C, pulei uma casa, não foi? Para chegar a C, pulei o B. Chamar em pulo, tá? De C para F, eu pulei quantas casas? Pulei o D e o E. De F para J, eu pulei quantas casas? 3. O J, o H e o I, de boa? De J para... Aí é o que está. Vem a lógica. Pulei uma casa, pulei duas casas, pulei 3 casas. Pela lógica matemática, tá? A cada um que eu tenho, número, eu pulo uma casa a mais. Não é verdade? Eu chamo muito de quê? Lógica do pulo. O pulo pode ser o mesmo, professor? Pode. Ele pode dar uma sequência de letras ali na questão, que quando você pula, tá pulando de 2 em 2, de 3 em 3. Não tem, eu já falei na aula hoje, né? É aleatório, é livre. Então, no caso, poderia ser o quê? De 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Mas pode ser uma sequência que vai aumentando os pulos. Era 1, era 2, era 3, então vai ser 4, concorda? Vai ser 4. E aí, gente, para ser 4, vou pintar aqui, ó. Você não conta com a letra que você está no momento. K, 1, 2, 3, 4. Pular 4. Na hora que eu pulo 4, eu vou parar em que letra? O. Concorda? Na letra O. Só fazendo o mapeamento que a gente fez aqui, ó. Pulei 4, não pulei. Olha aqui. Aqui eu pulei o B. Aqui eu pulei o D e o E, 2. Aqui eu pulei 3. Aqui eu pulei 4. E se fosse mais além? Aí do O para frente, tem que pular 5 para chegar ao próximo, né? Só que ele pediu já o próximo letra ali na questão. A pergunta é a próxima letra. Então, a próxima letra nós temos aqui como letra O. Isso aí está em alternativa, gente. Alternativa. Letra B? Ok? Letra B. A questão aqui, na sequência aqui, vocês têm aqui a letra B, e aí mata a questão. Tranquilo? Então, escreve o alfabeto que você começa a circular e percebe. Ah, professor, mas aí eu gosto de fazer na mão mesmo para contar. Tudo bem. Portanto, toma cuidado com a história de mão, que essa história de mão termina a pessoa, às vezes, deixando de contar um ou não percebe, aumenta. Eu prefiro até escrever sempre, tá? E aí vocês vão perceber também, nas questões, que vocês também têm o quê? Vocês têm, gente, nessa linha desse assunto, mistura. Ele pode dar uma sequência que tem a lógica das letras e também depois tem a lógica de quem? A lógica dos números juntos. E professor? Pode. Intercalar número com letra ou letra com número. Aí você faz a lógica dos números, do jeito que eu dei as dicas ali, a lógica das letras, e aí você põe junto a tudo o que você conseguiu das letras, a letra que você conseguiu, com o número que você conseguiu e pá. Beleza? Também vai acontecer isso aí, a aula. Então, vamos lá. Segunda, a minha fala aí, já apareceu aqui, ó. Considerando a sequência lógica 3A, 5C, 8E e 12G, né? O 10º e o 13º termos da sequência,
considerando o alfabeto vencer letra, também foi bem enfático. Olha o que eu falei, não está uma mistura intercalada? Qual é a lógica dos números? Aí tem cuidado que ele pediu o 10º e o 13º, tá? 10º, de posição 10, e o de posição 13º. Beleza. Aqui tem a pergunta. Lembrando que quando eu for contar quem é o 10º e 13º, pessoal, vocês precisam lembrar que a contagem não é pela lógica apenas do número, para saber o 10º, apenas da letra. Não. De forma geral. De forma geral, tem quantos caracteres aí, quantos termos já? Aí você vai saber isso, pensando em letras e números, concorda? Aqui, ó. Letras e números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concorda que até aqui eu tenho 8? Por mais que você faça separado a lógica da letra, você tem que contar, repito, de geral, na hora de finalizar a questão, tá? Então, no caso, o que é que você vai fazer aqui? Primeiramente, ó, vamos fazer a lógica dos números, tá até clara ali, não? É 3, passou para 5, lógica dos números. Passou para 8, passou para 12. Aí você vai ver aqui, ó. É um aumento curto? É um aumento curto. Eu sempre analiso em provas de DIB de um número para outro, próximo a ele. 3 para 5, aumentou quanto? 5 para 8, aumentou quanto? De 8 para 12, aumentou quanto? Concorda que foi 4, gente? Mais 4, 8 mais 4, 12. Então, o próximo vai ser o quê? De 12 para chegar a alguma coisa, aumentar 5, né, gente? Concorda que é 12 mais 5? 12 mais 5, eu chegaria ao próximo número, né? Que seria 16. Mas eu pergunto, colocando 16 aqui, pensa comigo, colocando 16 aqui, que número seria esse? Eu tenho quantos aqui? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nono termo aqui. Deixa eu pensar nas letras, daqui a pouco a gente vai ver. Mas lembrando, tem que ter cuidado. Os números têm a posição o quê? Ímpar, né, gente? Ó, posição ímpar. Os números têm a posição ímpar. Posição, onde é que ele está fixado? 1, posição 3 e tal. Então, vamos continuar. Aumento mais quanto aqui, galera? Para chegar ao próximo. Aumento mais 6 agora, né, gente? Está aumentando o quê? Aumentando uma casa sempre, ó. 6 mais 16, somando dá 22. Que termo é esse? Se esse é o nono, dê pulo, viu? É o 11º, né? Vamos lá. Aí você vai somar mais quem? O 22. 22 mais, no caso aqui, se você tinha 6, vocês vão ter o que aqui? Você, daqui dá 6, né? 5. Opa, gente, volta o filme aqui. Desculpa aqui. Ei, professor, tá ruim essa soma sua, viu? Só corrija aqui minha soma. 12 mais 5, 17, né? E aí, vou apagar ali o 22, que vai ter mais uma casinha aqui, meu professor. Soma essa aí. Não é isso, gente? 17 mais 6, 23. E o próximo? Eu vou somar mais quanto? Eu vou somar mais 7, concorda? Porque é 23 mais 7, né? E o próximo seria 23, o próximo que encontrar mais 8, né? Então, aqui, gente, eu acharia 30, que seria o 13º, concorda? Porque o de posição ímpar é a lógica dos números, né, gente? Ó, aumentou 2, aumentou 3, 4, 12 mais 5, 17, 17 mais 6, 23. Aumenta uma casa sempre na soma, né? 23 mais 7 e tal. Parei, o 13º eu encontrei. Ele não quer o 13º? Então o 13º está de boa. É o 30. Então, gabarito ou letra A ou letra B, né? Que tem 30. Você eliminaria logo o quê? Se a parte numérica deu 30 como 13º termo, que é o número aí, 30, você não tem como marcar a letra C, D ou E, porque não tem 30. Você já logo corta, né? Lógica das letras, de novo, para a gente ficar lembrado, eu tenho um alfabeto A, B, C, D, E, F,
G, H, não é isso, galera? I, J, K, L, M, N, O, não é isso? O O aqui, P, e assim vai. Q, acho que já é suficiente aqui, né? E vamos embora. E aí, gente, eu vou pintar aqui, ó, o que ele deu. Ele deu A, lá na questão ele deu A. Ele deu C, ele deu E. Você tá de boa na lagoa, na lagoa. Ó, tá aumentando de quanto em quanto, gente? O pulo, né? A letra da regra do pulo. Pulou uma casa, pulou B, pulou uma. Entenderam que cada uma, de uma para outra questão aleatório, mas escreva o alfabeto e marque que você já tem na questão que você percebe. Então, no caso, aumenta de uma. Então, se aumenta de uma em uma, eu vou dar um pulo aqui, pular o H, e vou parar onde? No I, concorda? Eu vou parar no I, professor. Parou no I, então... Mas cuidado, viu? O I seria qual? Vamos lá. Aí tem um perigo, né? Quer ver só? Aqui é o segundo termo, aqui é o quarto termo, é pá, viu? Que é o sexto, aqui é o oitavo. Então, os pares, né? Então, vamos lá. O I seria qual, gente? Na linguagem da sequência, esse I seria o seguinte. Pensa comigo aqui. É o próximo. Então, se é o próximo, aqui é o nono, o I seria o quê? O décimo. Ele quer o décimo? Se ele quer o décimo, acabou, né? Concorda? Porque, exemplo, aqui tem 8 termos. Só que depois do G, veio o número, que é a posição 9. Olha ele aqui. Viria o 17. Ia ser o quê? Só o final aqui, 12, G, depois vinha o 17, depois do G, aqui, seria o I. Só que o 12 tem posição 7, o G tem posição 8, o 17, vocês teriam posição que 9, e o I tem posição 10, que eu analiso de forma geral. Posição 10 é o que ele pede a 10 e a coisa. Então, um valor é o I, e o outro valor é o 30. E 30 ou 30i, tanto faz. E vocês têm na letra A, né, gente? Letra A de quê? Letra A de aprovado. Letra A de aprovada. Tranquilo aí? Então, a demora dessa questão, vamos lá. É que você tem que separar, né? Para saber a lógica do nome da letra. Eu estou fazendo separado, mas também vou dar uma observação. Eu posso fazer já, professor, já colocando lá na sequência, na prova, eu dar continuidade à sequência que a questão deu, de boa. Contanto que cuidado para não dar o pulo errado na letra e não dar o pulo errado no número, né? Então, eu queria o 13º. Aí eu também tenho uma dica para vocês. Professor, ele vai pedir sempre assim, um número mais próximo, ou os dois mais próximos, não tão longe. Normalmente, sim, gente. Se ele pedir longe, vocês vão ver, bem, um pouco longe, tipo assim, 25º, 40º, o quê? Aí é porque você vai aplicar a forma de PA, seria uma sequência relacionada à progressão aritmética, tá? Mas, de novo, isso aí assina para aula de PA. Sequência que você pode matar aí na mão, é como essas aí. Pergunta aleatória. Então, ele podia assim, qual a soma do 10º com o 11º? Se for só números. Então, você ia pegar, achar o 11º e somar. Tem questões edípicas que eu vou perguntar assim. Era o quadrado. Ah, o número X que você vai encontrar, qual o valor dele ao quadrado? Eu não sei se foi essa questão que era na prova de Juazeiro, da Bahia. Mas essa questão eu trago também, a gente vai trazer durante as aulas. Aí você achava o X deu 12. Aí 12 ao quadrado, 12 vezes 12, né? 12 vezes 12, 144. Tipo isso. A pergunta final é livre. Agora, a lógica você tem que matar aí, né? A lógica, normalmente, quando ele intercala número com letra, assim, para saber a lógica do número da letra, somente a do número é rápida, né? Não é aquela coisa muito longa, não, tá? É bem curta aí, é nesse processo aí. E aqui você tem mais outros exemplos aqui, né? Como essa aqui, ó. Olha aí que eu falei. Gente, se essa aqui não foi da EDIB, porque eu acho que não, acho que a seção EDIB que só tem EDIB mesmo, que é aqui no final aqui, né? Para eu deixar também para vocês fazerem.
Vê só, essa aqui, observa essa sequência, gente. 2, 2, 5, 6, 8, 18, 11. Opa! Como é que você identifica que a dica que eu dei hoje a vocês, ela oscilou, professor, ou não? Já começou a repetir o número aqui, e aqui ela oscilou, ó. Ela 5, 6, 8, 18, vai aumentando, depois ela cai, ó. Depois que ela cai, ela aumenta de novo, depois cai de novo. Se chama oscilação, cresce e decresce. Cresce e decresce. Qual foi a dica de hoje, professor? Vocês viram o que com a Alan hoje? Vocês viram o seguinte, separe. Eu vou até pintar, né? Vamos pintar as coisas aqui. Ó, intercale. Ó. Essa lógica é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Concorda? Já o outro vai ter outra lógica. Vamos pintar? Aí você, na hora de estar em casa, bota de cor diferente. Você destaca. Para vocês perceberem, ó, mapear, que é, ó. O primeiro, eu vou escrever aqui abaixo, gente. O primeiro é quem? 2, 5, 8, 11, 14, tudo que está lá meio de azulzão, tá? Que lógica é essa, gente? De um para outro, professor, aumentou quanto? É bem curto. Lembra da dica do curto? Então, a soma por alguém. Aumentou 3, observe, de 5 para 8. É sempre na análise de um para o outro, tá? Está próximo a ele. Mais 3, tudo bem, gente? 8 com 11, mais 3. 11 com 14, mais 3. Concorda? Então, o próximo, depois do 14, seria mais 3. 17. É isso? Mas o 17 é o próximo? Não. Porque aqui está o 14. Seria na outra lógica. E outra lógica, ó, eu vou reescrever aqui. É o 2 de verde, é o 6, é o 18, é quem, gente? 54. Gente, essa questão aí, essa outra lógica que eu separei, que está escrito, está pintado de verde, ela não deu um pulo grande, concorda que ela deu um pulão? Saiu do 2 para o 54. Lembra da dica de hoje? Quando dá um pulo, normalmente é uma multiplicação por alguém. Beleza? Fechou? É uma multiplicação por alguém. Não está muito próximo. É diferente da anterior. De 2 para 14 não é tão longe, mas de 2 para 54 já mudou a história. Entendeu? Aí você vai ganhando tempo, aí você vai ganhando tempo na hora que você começa a pensar nessas dicas, tá? Sem estar testando toda hora. Então, aqui, ó, concorda, foi multiplicado por 3. Pensa em multiplicação quando esses pulos, tá? Pensa em multiplicação. Ou não é 6 vezes 3? 18. 18 vezes 3 dá 54. Só confirmando, tá? Se você... Então, o próximo seria quem? 54 vezes 3. 54 vezes 3, fez a continha aqui, ó. 12, vai 1, é isso? 12 vai 1, 15, 162. Então, o próximo seria 162. Mas vamos sequenciar aqui, ó. Vamos sequenciar ali. Ele quer qual? Comando da questão. Vou colocar aqui de amarelo. Qual é o comando da questão? Ele quer o 10º e o 11º. Gente, eu tenho quantos números aqui? Lembra que eu falei a vocês? Tem que contar quantos números eu já tenho, no geral. Aqui eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 14 eu tenho 9. Então, o 10º eu já achei. Depois de 14 vem o 62, tá, gente? 54, né? Vamos pensar aqui no 11. Pegar do 11, o recorte. 54, 14. A lógica de 14 é a do 11. A lógica do 54 é do 62. Então, concorda que aqui é o 10º? E a lógica do 14 voltando, depois de 14 mais 3, né? A gente chegou a 17. Se você contar aí, ó, já sabe, se aqui tem 9, né? Até o 14 tem 9, então o próximo aqui é o 10º e o próximo aqui é o 11º. E você mata a questão na sequência aí, letra B. Não é isso, gente? Letra B é a questão. Fechou? Então, nessa pegada aí que vocês têm em questão de, como é que chama? De lógica, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou? Isso, Manuel. Pode repetir os... Ah, sim, isso eu respondi, né? Então, gente, é isso. Qual a dica que fica aqui? Se a sequência é curta e só cresce,
ou só decresce, você pode ter questão de só decresce, fica decrescendo. E é curta, normalmente é uma soma ali, uma diferença de um para o outro. Quando a sequência desses pulos, multiplicação de um para o outro. Se ela oscilar, separe para saber a lógica de posições intercaladas, né? Como eu fiz essa questão aí. E quando for, como é que chama? Letra, mapeou o alfabeto, nem todo ele, mas pode, né? A banca pode esticar lá até o Z, né? Então, você mapeia e vê qual o pulo que ele dá de uma letra para outra. A gente viu uma questão que o pulo era, né? O pulo era de um para outro, assim, aumentava uma casa, 1, 2, 3, 4, tal. Mas teve a última aí que a gente viu o quê? Que ele pula 4. Eu não entendi esse código aí. 4CM. Tu diz o quê? O 4CM, qual que é? Esse aqui? Ah, sim, a quarta, né? Deixa eu ver aqui a quarta. Não é, a quarta eu vou ver agora com vocês, exatamente. Eu acho que vai ser esse valor aí mesmo, mas vamos fazer. Então, olha isso aí. Já a quarta pronto, é incrível isso aqui, pouco cai nas bancas e a IDIB gosta, por isso que eu trouxe. De acordo com a sequência infinita, matema. Já matou que a lógica aqui é o quê? Usar a palavra matema, né? A letra representada pelo elemento da posição 145 da sequência é qual? Vai ser o T, o A, o M ou o E. Gente, posição 145 é você escrever 145 letras. Claro que não vai ser esse caminho, né? Você escrever 145 letras, você não acaba a prova nunca. Qual é a lógica, professor? O matema, gente, que essa palavra aqui pode ter lógica ou não na prova, tá? Você matou que a cada escrita matema repete, né? Isso aqui é quantas vezes? 6 vezes, concorda? 6 letras. Eu tenho 6 letras aqui. Isso que é que vai acontecer na minha lógica? Se eu tenho 6 letras, então, a cada 6 ele zera, né? Volta para ser matema. Terminou matema? De 6 em 6. Matema 6, mais 6, 12, mais 6, sei o quê. Claro que, de novo, como não está muito curto, ele pode pedir a posição 2.430, 5.511, até ser maior do que isso. Qual é a lógica? Qual é o melhor caminho? Você pega isso aqui, identificou, a cada 6 letras, volta a se repetir. Pega o que ele deu, qual é a posição que ele deu, e divide por 6. Essa posição aqui, professor, que ele deu 155, é uma regra? Não, é livre. Falei quase agora, podia ser qualquer posição. Contanto que você identifique aqui, a cada quantas letras volta a se repetir? A cada 6. Você dividindo, você vai saber o quociente, o que sobrar de resto, você conta de novo da esquerda para a direita, tá? Vai sobrar sempre um resto. Se não sobrar, porque matou em matema, em A. Então, vamos lá. Divisão normal aqui, dá 14, né? Separa, dá 2, né, gente? 2 vezes 6, 12 para 14, sobra 2. Desce 5. 25 para 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. Para 25 sobra 1, concorda? Então sobra 1. O professor não joga um zero. Não, a ideia não é essa. Não é divisão, não é matemática aritmética, é para saber a posição. É como se, na ideia, a palavra matema se repetisse quantas vezes? 24 vezes. Quando repetiu 24 vezes, foi fazer de novo, só deu para botar uma única, mais outra letra. Este resto é que você conta. Se deu 1, da esquerda para a direita, 1. Olha ele aqui. Se desse 2, contaria M e A, pararia do A. Se desse 3, M e A e o T, pararia do T. É isso que você tem que fazer. Mas quem vai dizer isso? O que sobrar no resto. Então, você vai pegar questões aí, vai ver, de novo, desse estilo da 4, em concurso toda hora? Nada a ver. Em DIB? Sim. Entendeu? Ela é diferente. Então, ela gosta desse tipo de tema, de abordagem em sequência lógica. De novo, repito, a palavra matema, ela não tem lógica. Ele pode escrever qualquer coisa, gente. Uma frase que depois ela começa a repetir, contanto que você entenda qual é a hora que ela para e volta de novo a se repetir. Aí você conta.
Então deu 6, podia dar 4, dar 5, e você divide pela posição que ele deu. O que sobrar do resto, você conta de novo da esquerda para a direita, beleza? Eu vou deixar... Gostou dessa aula? Então chama nesse WhatsApp aí da tela para saber mais informações sobre o preparatório definitivo dos gigantes e garanta sua aprovação.